Bom dia! Hoje são 31 de maio de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou aqui fazendo uma pequena série, este aqui o 29º vídeo, 29, mostrando duas revistas brasileiras, a Veja e a Carta Capital. A revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor do Lula, em desfavor do PT. Já a revista Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é em favor do Lula, em favor do PT, correto? Estou aqui com a revista Carta Capital, do dia 18 de abril de 2018, mês passado. Aqui, revista Carta Capital. Estou analisando, não é? O artigo aqui do Guilherme Boulos. Aqui está, com o título Preso Político. Ele se refere aí ao Lula. Então, estou aqui analisando agora essa matéria do Guilherme Boulos, não é? E vamos aqui estudar mais um trecho da matéria dele aqui, correto? Vamos ver aqui mais uns erros aí do Guilherme Boulos. Vamos lá? Muito bem. Vamos aqui ao quadro. Vamos aqui ao quadro, correto? Carta Capital. Veja aí. Carta Capital. Dia 18 de abril de 2018, na página 26, o Guilherme Boulos escreve o que está aí. Diz ele: diante de um quadro tão flagrante de afronta à Constituição e aos direitos de Lula a um juízo justo e imparcial, o aspecto mais funesto do ponto de vista jurídico se revelou com o apequenamento do Supremo, as permanentes chantagens da Rede Globo e as ameaças por parte de uma corporação militar historicamente impune no nosso país. A mesma Rede Globo que, recordemos, no primeiro dia da ditadura de 1964, noticiou: ressurge a democracia no Brasil. Fecha aspas. Guilherme Boulos. Muito bem. O Guilherme Boulos, nesse pequeno trecho do texto dele, publicado aí na Carta Capital, ele fala aqui sobre, coloquei aqui o resumo, veja lá, ele fala aí sobre afronta à Constituição, não é? E ele diz: obediência do STF, Supremo Tribunal Federal, à Rede Globo e ao Exército. E ele diz aí: a Rede Globo apoiou a ditadura militar imposta aqui no Brasil, a partir de 1964, não é? Muito bem. Afronta à Constituição. Já mostrei isso aí em outro vídeo, não é? E mostrei aí que ele não tem razão, o Guilherme Boulos, quando diz que o julgamento do Lula foi uma afronta à Constituição. Não foi. Já mostrei isso aí em vídeo e não vou repetir aqui. Ele diz também que o Lula, faltou aqui o Lula ter um juízo justo e imparcial. O Lula teve. Também já falei sobre isso. E ele diz aqui, nesse texto dele, obediência do Supremo Tribunal Federal à Rede Globo e ao Exército Brasileiro. Gente, fanatismo político, olha, é uma loucura total. Fanatismo político é coisa triste, é de onda. Ora, você vê aqui no texto do Guilherme Boulos que ele aí diz que o Supremo Tribunal Federal obedeceu aí, veja, o Supremo Tribunal Federal se rendeu às chantagens feitas pela Rede Globo e que o Supremo Tribunal Federal
recentemente também ficou com medo, o Supremo Tribunal Federal, os ministros, os 11, ficaram com muito medo daquele discurso do general do Exército aí brasileiro, não é? Ora, só mesmo a cabeça de uma pessoa fanática para dizer que o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, decidem de acordo com as conveniências da Rede Globo de televisão, de acordo com as conveniências da Rede Bandeirantes, né, do SBT, do Silvio Santos. Então isso é loucura, gente. Dizer que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal se renderam às chantagens feitas pela Rede Globo para ali negar o habeas corpus do Lula por maioria, dizer que o Supremo Tribunal Federal se rendeu, isso é loucura, gente. A Rede Globo não chantageia profissional do direito algum. A Rede Globo não tem força alguma diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Rede Globo não tem força alguma diante do juiz de direito Sérgio Moro. A Rede Globo não tem força alguma diante dos 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 8ª Turma. A Rede Globo não tem força alguma sobre qualquer profissional do direito. Isso é loucura, gente. Isso é fanatismo político. Isso é uma doença. Tanto é que você vê que o resultado lá do julgamento do HC de Lula diz isso. Foi ali a maioria, 6-5. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal negaram o habeas corpus do Lula. E 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, 5, foram a favor do habeas corpus do Lula. Então você vê que o próprio placar, 6-5, quase empate, mostra que os ministros do Supremo Tribunal Federal são indiferentes à Rede Globo de televisão, ao Jornal Globo, à Rede Bandeirantes e a qualquer veículo de comunicação. Então, Rede Globo de televisão não tem influência alguma diante de profissionais do direito. São pessoas que estudam muito, pessoas que estão vacinadas contra a propaganda da mídia. A Rede Globo de televisão, como as demais redes de televisão, a mídia em geral, só tem influência na cabeça do povão. Na cabeça do povão, aí sim, aí existe a influência da mídia. Só que o povão não participa do julgamento do Lula. Quem julgou o Lula, o Poder Judiciário, não abre espaço para o povão. No Poder Judiciário são profissionais do direito, estudando o direito, estudando as leis, aplicando as leis conforme seu entendimento. Então dizer que a Rede Globo de televisão e ali o discurso do comandante do Exército, não é? Que houve ali, dizer que isso aí teve influência diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal, isso é loucura, que não encontra apoio nos fatos. Repito, o placar foi 6-5. Se fosse verdade que os ministros do Supremo Tribunal Federal, veja bem, se fosse verdade, como diz aí o Guilherme Boulos, que os ministros, os 11 do Supremo Tribunal Federal, se renderam às chantagens da Rede Globo, certo? Se isso fosse verdade, o placar lá contra o Lula, o HC de Lula, seria de 11-0. Mas não, foi quase um empate, 6-5. O próprio placar mostra que os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão nem aí para a Rede Globo, para a Rede Bandeirantes, etc.
eles não apreciam aí as redes de televisão, eles apreciam as leis, a Constituição, etc. Correto? Então isso aí, bicho, é ignorância de fanáticos políticos e de pessoas que não têm a mínima condição de escrever alguma coisa. Vai escrever besteira. Então, Rede Globo de televisão não influencia o profissional do direito, pode influenciar o povão. Aí sim, o povão pode ser e é influenciado não só pela Rede Globo de televisão, como pelas demais redes aí de televisão, correto? Muito bem. E diz aqui o Guilherme Boulos que a Rede Globo apoiou a ditadura militar. Muito bem. Voltando aqui um pouquinho à obediência ali do STF à Rede Globo. Então, esse negócio de dizer que a Rede Globo influencia o julgamento diante de juízes de direito, isso aí é loucura. E essa propaganda é feita por fanáticos políticos. É sempre assim. Um político aqui brasileiro, quando há um processo contra ele, ele diz que é perseguição política. Por mais corrupto que seja o político, ele diz que é perseguição política e não é. Veja agora, vou mostrar a vocês aí, ouça. Quando o Lula ele é entrevistado pelo juiz Sérgio Moro, desse processo aqui, então você vai ver que até o próprio Lula faz essa propaganda de que a mídia influencia ali as pessoas, influencia juízes. Até o Lula faz essa propaganda aí, que é completamente falsa. Repito, a imprensa, a mídia, as redes sociais influenciam pessoas despreparadas, povão, mas não influencia pessoas extremamente inteligentes e estudiosas do direito. Correto? Então veja aí que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, o senhor Luiz Inácio, diante do juiz Sérgio Moro, ele também faz essa propaganda falsa, principalmente envolvendo aí a Rede Globo de televisão. Ouça aí o que o Lula diz. Porque o Ministério Público fez uma acusação, eu diria, baseada em denúncias de imprensa. Porque, na verdade, todo esse processo é subordinado à época, ao Globo, à Veja, à Globo, ou seja, na verdade, o Ministério Público está prestando contas a esses órgãos de imprensa, e eu quero falar. Muito bem. Você ouviu aí, não é? O próprio Lula citando novamente aí a Rede Globo, como se a Rede Globo tivesse influenciado a ação aí dos procuradores federais que estão à frente dessa operação Lava Jato. O próprio Lula. Então o discurso é esse. É preciso que você que esteja assistindo a esse vídeo coloque na sua cabeça que as redes sociais, a mídia, não tem influência alguma diante de juízes de direito. Tem diante do povão, mas diante de juízes de direito, não. Um juiz de direito, para prolatar uma sentença, não vai saber, não quer saber o que a Rede Globo pensa, o que a Rede Bandeirantes pensa. Não. O juiz, ele olha para o ordenamento jurídico, para as leis, e aí ele dá a sua sentença, correto? Então você viu aí, né, que o próprio Lula, novamente, joga o nome aí da Rede Globo, não é? Como se a Rede Globo fizesse chantagens, não é, aos procuradores federais que estão aí à frente da Lava Jato. A Rede Globo, repito, só tem eficácia, só tem efeito aí a Rede Globo diante de seus empregados. Quem trabalha para a Rede Globo, aí sim, tem que trabalhar de acordo com a linha da Rede Globo. Se contrariar, cai fora. Ela demite, como aconteceu agora com aquele jornalista William Vac. William Vac foi demitido da Rede Globo. Então a Rede Globo, ela tem força diante de seus empregados. Ela pode fazer alguma coisa diante de seus empregados,
mas ela nada pode fazer diante de juízes de direito que contrariam a linha ali editorial dela, correto? Muito bem. E no finalzinho aí, diz o Guilherme Boulos, não é? Que a Rede Globo, sempre a Rede Globo, coitada, diz que a Rede Globo apoiou a ditadura militar. Apoiou mesmo a ditadura militar. Só que não foi apenas a Rede Globo que apoiou a ditadura militar. Só que na cabeça do Guilherme Boulos e do povão brasileiro, a gente vê na internet aí a ignorância do povão, que não estuda, não sabe fazer comparação, não sabe fazer críticas. A cabeça do povão, a Rede Globo é aí a vilã. A Rede Globo é o que não presta. Ao contrário, a Rede Globo de televisão é a melhor rede de televisão do Brasil. Se ela apoiou a ditadura militar, é óbvio que ela não apoiou sozinha. Só que o Guilherme Boulos não vê as outras emissoras de televisão apoiando a ditadura militar que houve aqui no Brasil. Ele só coloca os olhos diante da Rede Globo. Isso é doença chamada fanatismo político, correto? Então, muito bem. Diz aí o Guilherme Boulos que a Rede Globo apoiou a ditadura militar. Certo, apoiou. Só que ele não fala sobre o SBT. Entendeu? Ele não fala, o Guilherme Boulos, que o SBT apoiou a ditadura militar. Ele não fala isso. Ele esquece o SBT. Os olhos dele só são direcionados para a Rede Globo, que é a melhor televisão do Brasil. Então veja o SBT. SBT significa Sistema Brasileiro de Televisão, correto? Muito bem. Esse Sistema Brasileiro de Televisão, ele foi fundado no dia 19 de agosto de 1981, em plena ditadura militar aqui no Brasil. O presidente da República era o general de exército João Figueiredo. João Figueiredo, correto? Ele assumiu aqui o governo brasileiro em 1979. E ele deixou a presidência em 1985. Então o SBT, que pertence ao empresário e apresentador de televisão Silvio Santos, não é? Silvio Santos. O SBT, como você vê aí, ele foi uma concessão ao Silvio Santos, correto? Uma concessão dada pelo João Figueiredo, que era aí um presidente, não é? Na ditadura militar. Muito bem. Então o Silvio Santos, como você vê, ganhou esse presente da ditadura militar. E o Guilherme Boulos só coloca seus olhos para a Rede Globo. Ele não fala sobre o SBT. Então o Silvio Santos, para agradecer aos militares brasileiros, ele lançou em seu programa, todos os domingos, aquela partezinha chamada A Semana do Presidente. E esse programazinho aí relatava todas as ações do presidente João Figueiredo, em plena ditadura militar. Esse programazinho aí, A Semana do Presidente, relatava ali os principais atos do João Figueiredo durante a semana. Isso aqui passava no programa do Silvio Santos. E esse mini programazinho, chamado A Semana do Presidente, durou 20 anos aqui no Brasil, certo? Durou 20 anos. Então, eu vou mostrar agora a vocês o Silvio Santos recebendo, veja agora, vou mostrar a vocês o Silvio Santos recebendo uma medalha do Exército Brasileiro por ter contribuído com esse programa aqui, A Semana do Presidente. O Silvio Santos foi condecorado ali com uma medalha do Exército Brasileiro. Então, veja aí o Silvio Santos recebendo essa medalha do Exército Brasileiro em razão de ele ter colocado aqui
o mini programa chamado A Semana do Presidente. Ouça aí, depois eu volto. Vamos lá. Esta condecoração, a mais importante do nosso exército, destina-se a recompensar brasileiros que prestaram bons serviços à nação. O comandante do Comando Militar Sudeste, General Freitas Almeida, entrega medalhas aos condecorados da Marinha, Aeronáutica e Forças Auxiliares. Brigadeiro, General, Coronel, Major e o empresário e animador Silvio Santos, que passa a ser comendador com esta condecoração de agradecimento pelos serviços prestados à nação. Emocionado e feliz, Silvio Santos se apresentou como soldado Abravanel 392 da Escola de Paraquedistas. Silvio Santos. Parabéns primeiro. Muito obrigado. E agora como é que se sente? Animador, empresário e comendador. Eu me sinto muito Como é que a gente chama agora? Não, isso é sempre o Silvio Santos. Eu me sinto muito feliz porque depois de muitos anos eu volto às dependências de um quartel. Ainda lembra do número? A bandeira nacional soldado retornará a seu lugar no dispositivo. E eu fico muito contente porque realmente, depois de eu ter prestado serviço militar em Marechal Deodoro, lá no Rio, agora acredito que também tenha prestado alguns serviços à comunidade. Fico muito feliz por ter o ministro do Exército me concedido essa comenda que eu vou guardar com muito orgulho, com muito carinho. É uma medalha de honra, de mérito militar, é uma medalha de honra ao mérito, digamos assim, que eu espero continuar fazendo tudo para ostentá-la e merecê-la. E devo-a aos meus amigos, devo-a aos meus telespectadores, ao meu público, que tem me prestigiado e que tem sido muito benevolente, muito carinhoso. A vocês todos que me permitiram essa honraria, eu agradeço e que Deus os proteja. Muito obrigado. Muito bem, você viu aí o Silvio Santos recebendo uma medalha do Exército Brasileiro por ter prestado relevantes serviços aqui, com o programa principalmente A Semana do Presidente. Você viu aí, né? Só que o Guilherme Boulos só coloca os olhos dele contra a Rede Globo de televisão. Ele deveria falar aqui sobre o SBT, que também apoiou a ditadura militar, e assim outros órgãos. Mas ele, Guilherme Boulos, só coloca seus olhos contra a Rede Globo, que é a melhor rede de televisão no Brasil. Correto? E para terminar o vídeo, veja aqui outra loucura do Guilherme Boulos. Ele aqui diz, não é? A Rede Globo apoiou a ditadura militar aqui no Brasil. Muito bem. Houve a ditadura militar no Brasil, eu vivenciei a ditadura militar, vivi ali, aqui no Brasil, não é? Muito bem, então vamos aqui. O Guilherme Boulos mostra aí que ditadura é coisa horrível, não é? Diz aí o Guilherme Boulos. Ora, só que o Guilherme Boulos, ele pertence ao Partido Socialista. Entendeu, gente? Veja aqui, o Guilherme Boulos, estou repetindo, critica a Rede Globo por ter apoiado a ditadura militar no Brasil. Ora, se o Guilherme Boulos critica a Rede Globo por ter apoiado a ditadura no Brasil, ele deveria criticar todos os regimes socialistas, porque não existe socialismo sem ditadura, comunismo sem ditadura, e as provas estão aí. Até hoje, ditadura braba em países socialistas, como Cuba, ditadura braba, como Coreia do Norte, ditadura braba, e agora aí a Venezuela com aquele maluco Nicolás Podre, que o pessoal chama de Nicolás Maduro, só que está podre desde o início. Pois bem, então se o Guilherme Boulos, ele tem uma alergia a ditaduras,
ele não deveria ser socialista, porque socialismo, comunismo, é ditadura pura, é ditadura braba, muito pior do que a ditadura que houve aqui no Brasil. Então veja aqui uma coisa, ditaduras, vamos colocar aqui a ditadura militar no Brasil, não é isso? E aqui a ditadura nos países socialistas. Você viu aqui a história e nada mais. Muito bem, essa ditadura militar que houve aqui no Brasil, claro que houve muitos excessos, não é isso? Aqui no Brasil. Houve mortes, houve torturas, não é isso? Muito bem. Só que você vê que a ditadura que houve aqui no Brasil, em termos de maldade, não chega nem à unha do pé das ditaduras impostas nos países socialistas. E vou explicar isso aqui. Veja, no Brasil, muitas pessoas foram torturadas, é verdade. Muitas pessoas foram assassinadas por forças militares, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. É verdade. Só que a ditadura no Brasil não foi tão ferrenha, quanto as ditaduras lá nos países socialistas. Basta você ver que durante a ditadura militar no Brasil, muitos brasileiros foram presos pelo Exército, Aeronáutica e Marinha, só que não foram assassinados. Foram presos, torturados e depois soltos. Não foram executados. Correto? Repito, no Brasil, a ditadura militar não foi tão ferrenha quanto as ditaduras lá nos países socialistas. No Brasil, repito, muitos foram presos, torturados, mas foram libertados. Quer ver um exemplo? A Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, não é? Ex-presidente, ela foi presa, ela foi torturada, mas não foi executada. Olha aí, olha a verdade como é bonita. Correto? Outro exemplo, o José Genuíno, o petista José Genuíno, que se afastou da política depois daquele caso do Mensalão, não é? José Genuíno está solitário, deixou a política. Pois bem, o José Genuíno, ele foi preso também, gente, na ditadura militar aqui no Brasil. Foi preso, foi torturado, só que ele não foi assassinado. Tanto é que ele está vivo ainda hoje. Não é isso? O Lula, outro exemplo, o Lula foi preso na ditadura militar. Só que o Lula, ali, nem foi torturado o Lula. Veja, o Lula esteve preso pela ditadura militar e ele não foi torturado. Sequer torturado, ele não foi, o Lula. E ele foi solto. Tanto é que ele está vivo hoje. Não é isso? Então você vê que a ditadura militar imposta aqui no Brasil não foi tão má assim, no mesmo nível das ditaduras socialistas. Aqui não. Nessas ditaduras aqui, em países socialistas, que são apreciados pelo Guilherme Boulos, nessas ditaduras aqui, quem era preso era executado. Não havia como escapar. Eles matavam mesmo. Então você vê a antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha, bilhões de pessoas foram assassinadas aí, lá na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Milhões de pessoas assassinadas pela ditadura. Quem era pego aqui era torturado e morto. Ninguém escapava. Aqui era muito diferente da ditadura militar aqui no Brasil. Em Cuba, quando Fidel Castro assumiu ali o poder lá em Cuba, olha o que houve ali, não é? Uma carnificina. Pessoas que se opuseram ao regime socialista eram imediatamente executadas em Cuba. Na Alemanha Oriental, outra vergonha ali do socialismo, comunismo, Alemanha Oriental, com o monumento, com
com o muro de Berlim, não é? Os comunistas ali colocando um muro para que ninguém saísse, porque o regime socialista é tão ruim, o comunismo é tão ruim, que eles fazem muros e cercas elétricas para ninguém sair. Porque se alguém sair do regime socialista, fugir, não volta mais, de tão ruim que é. Então você vê que, já que o Guilherme Boulos tem ódio a ditaduras, ele não deveria ser um socialista, ele não deveria ser um comunista, porque não existe socialismo e comunismo sem ditaduras. Não existe. É conversa fiada. Então você vê aqui, gente, que o que há de bobagem aqui nesse discurso de políticos, de que a Rede Globo, ela influencia decisões judiciais, que juízes de direito ficam com medo da Rede Globo. Que bobagem, gente. Isso é um discurso idiota demais. Repito, Rede Globo não influencia decisão judicial alguma. Rede Globo não tem influência alguma lá no Poder Judiciário. Ela pode influenciar o povão, como qualquer outra emissora, Record, né? Rede Bandeirantes, etc. Então a Rede Globo não tem poder algum para punir um juiz de direito que prolatou uma sentença que não é agradável à Rede Globo. Que loucura, gente. Os juízes de direito nada tem a ver com a Rede Globo. A Rede Globo, ela tem força lá diante de seus empregados, não é? Se algum empregado da Rede Globo falar alguma coisa ali e ela não concordar, aí ela tem força para demitir o empregado, como fez com o William Vac, o jornalista, né? Saiu da Rede Globo por ter falado aí bobagens, não é? Perdeu o emprego dele aí na Rede Globo, a melhor televisão do Brasil, correto? Então, muito cuidado, repito, com o que você vê em jornal, em revista, com textos de jornalistas, muito cuidado, porque se você lê um texto desse, de um jornalista qualquer, e você acreditar piamente, sem procurar saber se aquilo é verdade ou não, você vai ficar completamente enganado. E aí vai falar bobagem nas ruas por aí. Você entendeu? Então, quando você lê um texto de um jornalista qualquer, ou qualquer texto, jornalista, advogado, faça ali uma apreciação rigorosa. Procure ver se aquela pessoa está dizendo a verdade ou não, porque às vezes não está. A pessoa que não tem um bom conhecimento, um bom estudo, ela lê uma matéria de um jornalista numa revista e pensa que aquele jornalista está dizendo a verdade, e não está. Quando eu vou ler, Eustáquio, quando eu vou ler um livro qualquer, uma revista qualquer, eu não consigo ler uma revista, um livro, sem uma caneta. Não consigo. Se não houver uma caneta ali, se não houver uma caneta à minha disposição, eu não leio a revista, eu não leio o livro. Sabe por quê? Porque eu vou lendo e já vou anotando os erros à margem ali dos textos. Meus livros aqui, todos são rabiscados. Todos. Porque eu faço isso. Eu vou lendo ali o livro, a revista, o jornal, e já vou ali, anotando as irregularidades, anotando os erros. É assim que se estuda um livro, é assim que se estuda uma revista, que se lê uma revista, não é isso? Um jornal, etc. Então, nunca, repito, nunca acredite piamente naquilo que você lê. Não. Procure saber, procure fazer o exercício mental a fim de descobrir se aquilo é verdade ou não, correto? Então vou terminar o vídeo cantando Love Me Tender, de Elvis Presley, correto? Vamos aí, homenagem ao rei. Love me tender,
Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, oh my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I love as well. Muito obrigado e até o próximo vídeo.